Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 170 e recebemos Jessimusi Cassinda para conversa sobre a filosofia Makua, filosofias em línguas africanas, espaços para filosofar e muito mais coisa. Jessimusi Cassinda é filósofo, jornalista, gestor de projetos e ativista cultural. Em 2016, fundou com Alex Macbeth a Etali Publishing, uma editora com foco na promoção de narrativas africanas e de suas diásporas. É autor do livro Pensar África, publicou O Hambúrguer que Matou Jorge, antologia de contos criminais moçambicanos, é licenciado em filosofia e mestre em sociologia do desenvolvimento e gestão de projetos. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Se gosta do conteúdo do podcast, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$5 mensais. Se não pode contribuir, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos dessa força. Vamos então para a nossa conversa com Jessimusi Cassinda sobre filosofia Makua. Hoje a gente vai conversar com o Jessimusi Cassinda. Ele é filósofo, jornalista, gestor de projetos e ativista cultural. Ele é um dos novos nomes, a gente pode dizer, da nova geração da filosofia africana, né? Eu vou começar perguntando para o Jessimusi sobre as possibilidades e os meios para filosofar. Eu acho muito interessante que você tenha essa formação de jornalista, é um editor, né? Tem a formação em filosofia. E aí a pergunta, como você respondeu para você a pergunta, como fazer filosofia? Certo, interessante. Gostaria de saudar a todos os ouvintes deste podcast. Filosofia, eu defino filosofia como um exercício. É um exercício reflexivo que geralmente conduzimos quando, como seres humanos, estamos numa situação em que temos muitas perguntas, mas não temos respostas. Ou seja, o ser humano encontra-se numa situação em que não existem respostas prévias para o tipo de problemas que o afetam. Aí o ser humano vai fazer um exercício que se chama filosofia. Então, e considero a filosofia como algo que está presente na nossa vida em quase tudo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que está no espaço público, porque em termos profissionais comecei a praticar o jornalismo e depois migrei para a componente editorial. Então, neste espaço público, as pessoas estão permanentemente a fazer este exercício que eu chamo de filosofia, porque elas lidam com problemas muito concretos, questionam-se sobre esses problemas, não se convencem com as respostas ou as explicações que existem à volta destes problemas e tentam procurar formas variadas de construir uma interpretação lógica destes mesmos problemas. Então, este exercício é que eu considero de filosofia, e as ferramentas que nós precisamos para fazer filosofia, para mim, é primeiro estar emergido numa realidade, estar integrado numa realidade, e a segunda, claro, é usar a faculdade que nós temos como seres humanos de raciocinar, que é isso que nos leva à filosofia. Eu fico pensando na proposta do Filomeno Lopes, né? Da ideia de filodramática, em como ele problematiza a falta de possibilidade de editoração e uma transformação da filosofia em outras formas de diálogo, né? Com a música, com o teatro, etc. Mas eu acho muito interessante que você, de certa forma, resiste quando você cria uma editora, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do que te levou a criar a sua editora e qual a proposta da sua editora, porque isso é muito importante, essa ideia dos meios para filosofar, né? Uma editora
Na verdade, é uma instituição que no mundo da indústria, né, ou no mundo institucional, é integrada numa categoria um pouco geral, que é chamada de indústria de mídia, e que a sua principal função é poder propagar conteúdos. Dentro da indústria de mídia, nós podemos ter o rádio, podemos ter agora os podcasts na internet, que é o que estamos a fazer agora, televisão, mas também os jornais e as editoras de livros. E os livros são espaços, eu vou usar aqui um conceito que eu pessoalmente gosto muito, que é o conceito de intersubjetivação, né? Uma editora é, acima de tudo, um espaço de intersubjetivação, em que diferentes cérebros, diferentes autores, diferentes pessoas refletem em volta de problemas que os afligem, escrevem sobre as suas reflexões, recorrendo a formatos de escrita também variados, há outros que praticam uma escrita, digamos, escrita criativa, poesia, a prosa, o conto, outros produzem uma escrita mais ensaística e outros ainda uma pesquisa, uma escrita um pouco mais rigorosa do ponto de vista de integração em determinadas disciplinas acadêmicas, mas o objetivo final é propagar ideias, é propagar pensamento. Então eu olho para uma editora como espaço de intersubjetivação primeiro. Segundo, olho para uma editora como espaço de afirmação. Uma das questões que eu sempre me coloquei, por exemplo, quando estudava, era, primeiro, o que é que nós poderíamos fazer? Sendo estudantes universitários que estão a fazer o curso de filosofia, e nós nos questionávamos, mas o que é que nós vamos fazer quando terminarmos os nossos cursos? E nesse processo de refletir sobre o que é que nós poderíamos fazer com as nossas formações, para além de dar aulas de filosofia, que é a saída profissional mais imediata dos currículos de curso de filosofia nas universidades, começamos a ver outras possibilidades de como é que poderíamos aplicar o conhecimento que nós tínhamos, que trazíamos do pensamento humano, da história da cultura, da história do pensamento da humanidade, para poder aplicar numa profissão específica. E, nessa altura, eu pensei que se existe alguma coisa que nós, como estudantes graduados de filosofia, poderíamos fazer, era ou integrarmos instituições que eu chamo de instituições de crítica, ou então construir as nossas próprias instituições de crítica. E, para mim, uma editora é uma instituição de crítica, a partir do momento que ela divulga livros, então esse exercício crítico está lá permanentemente a ser realizado. Uma organização cívica, para mim, também é uma instituição de crítica. Um jornal é uma instituição de crítica. Uma rádio também é uma instituição de crítica. Então, é dessa forma como eu olho para a ideia da criação da editora. E a criação da Italo Publishing foi isso, foi nós criarmos nossas próprias instituições de crítica para propagarmos o nosso próprio pensamento, para propagarmos também a nossa própria forma de olhar para o mundo e as nossas próprias narrativas. O espaço para escrever literatura em português é já um desafio, né? E você tem traduzido alguns autores muito importantes no diálogo do pensamento africano, da literatura africana. Mas um deles, eu acho que tem um peso muito importante no que eu vejo ser seu projeto de trabalho, que é o Ngugi wa Thiong'o, e a ideia dele de um renascimento africano, uma volta, ou melhor, uma valorização das línguas africanas, né? Eu queria que você comentasse um pouco como foi seu contato com a literatura do Ngugi wa Thiong'o e como foi seu contato com a literatura como esse mecanismo, essa ferramenta para pensar também. Certo. Uma referência que foi importante na minha própria formação é o professor José Castiano. E o professor José Castiano, no caso, para além de dar aulas de filosofia, assumia funções de direção na nossa universidade, na Universidade Pedagógica, e por causa disso ele viajava para as províncias. Eu fiz o curso de filosofia em Nampula, e o professor Castiano vinha para Nampula com alguma frequência para poder desenvolver as suas atividades enquanto gestor da universidade, mas também para dar as suas aulas abertas enquanto professor.
E o professor Castiano apresenta a ideia da intersubjetivação. Quando ele lançou o livro Referenciais da Filosofia Africana em Busca da Intersubjetivação em 2010, eu estava a estudar na universidade. E aquilo exerceu sobre nós uma influência muito grande, porque nós estamos a estudar na universidade e um professor da universidade está a lançar o livro e nós estamos a ler o livro, está a nos levar a pensar totalmente fora da caixa. Então, quando ele fala da intersubjetivação, vai primeiro mostrar essa marcha histórica de como é que os verdadeiros produtores do conhecimento sobre a África foram, como diz o próprio professor Castiano, objetivados, quanto ao mínimo foram colocados em notas de rodapé como informantes e não como produtores do seu próprio conhecimento. E quando lança este livro, houve um debate muito forte, um debate de, em algum momento, autores prós e também autores contra esta ideia da intersubjetivação, o que é natural, porque saía um pouco daquilo que pode se pensar que seja uma filosofia como tal, não é? Um exercício meramente formal, feito por filósofos diplomados, e não essa ideia de dialogar com sábios, né? Que na verdade o professor Castiano também busca e desenvolve de Odera Uruca. Então era uma abordagem diferente, mas era uma abordagem que a mim pessoalmente influenciou, porque como eu tinha esses interesses de trabalhar na esfera pública e já fazia rádio na altura, eu comecei a pensar muito nesta ideia da intersubjetivação, que seria este diálogo permanente entre aquele que quer praticar a filosofia com os outros, e os outros a que me refiro não é aquela alteridade dos outros que são menos, mas é tipo todo aquele que é o meu próximo, independentemente se tem uma formação em filosofia ou não, mas com o qual posso dialogar e ir buscar o tipo de conhecimento que tem. Então, nessa altura, a literatura, a música, a arte eram espaços onde nós podíamos, como estudantes de filosofia, dialogar. E o dado curioso também é que, na altura, em Nampula, nós tínhamos o Alberto Viegas, que era um escritor de contos macuas, bastante famoso, e que também o professor Castiano fez um livro com ele em busca da sagacidade filosófica. Então, aí eu percebi que havia muita coisa de filosófica na literatura, havia muita coisa de filosófica na arte no geral, e que nós deveríamos ir buscar. E é nesse exercício de buscas e também de descobertas de vários autores africanos, porque não conhecíamos, que acabei descobrindo um Ngugi wa Thiong'o, com o seu ativismo em prol da defesa das línguas africanas, em prol da emancipação dos cidadãos africanos para poderem pensar nas suas próprias línguas e poderem comunicar o seu pensamento nas suas próprias línguas. Inclusive, o Ngugi wa Thiong'o a mostrar evidências de como é que muitos africanos foram considerados incapazes porque estavam a comunicar-se em línguas que eles não compreendiam. Então é nessa altura onde eu fico entro em contato com o Ngugi wa Thiong'o, e o meu colega Alex, da editora Itália também, e como havia estudado na SOAS, então conhecia o Ngugi, e depois mandamos o e-mail para a sua assistente, começamos os contactos até traduzirmos e editarmos em Moçambique. Um dado importante para entender a sua posição é o fato de você vir de Nampula, né? E eu queria que você explicasse para o ouvinte brasileiro também o que significa partir desse lugar, porque eu aqui estou falando de Goiás, né? Eu imagino Sim. que quem está em Moçambique nem sabe o que significa esse estado, porque a gente está no interior, né? A gente geralmente, quando pensa no Brasil, pensa no litoral, né? E eu acho que isso produz uma diferença de posição, uma diferença de pensamento também, pelo menos as condições de produzir pensamento, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que significa para você partir de Nampula, né? Certo, essa é uma questão interessante. O Nampula está no norte de Moçambique e o norte de Moçambique, durante muito tempo, na verdade, provavelmente até hoje, foi considerado margem,
não é, do próprio país. O norte de Moçambique, por exemplo, só conseguiu ter universidades nos finais dos anos 90, só para dar uma ideia, conseguiu ter universidade nos finais dos anos 90, as oportunidades de emprego, planeamento, enfim, tudo quanto diz respeito a um desenvolvimento planificado do país. A Zona Norte praticamente ela foi negada este direito de poder participar ativamente. Então, estar em Nampula ou estar no norte de Moçambique significa estar na margem do país. E essa margem é uma margem que até é também uma margem cultural ou intelectual, no sentido de que quando se estuda o pensamento moçambicano, quando se estuda a literatura moçambicana, dificilmente se pensa no que é que se produz nesses espaços. Primeiro, porque tem pouca coisa escrita nesses espaços. Segundo, porque também tem poucos autores que falam, no caso, por si próprio. E terceiro, por causa do próprio espaço como tal. Então, nós que somos, no caso da Zona Norte, e praticamos, temos essa oportunidade de ter uma formação, estar no espaço público e ter uma atividade intelectual muito intensa, temos uma responsabilidade de poder assegurar que aquilo que se produz em termos de criatividade, em termos de ideias da Zona Norte, consiga chegar e ser conhecido. E como é que isso vai ser conhecido? Obviamente, fazendo este exercício de intersubjetivação. E aqui, uma vez mais, eu dou uma vênia bastante importante ao José Castiano por causa do exercício que ele faz. Ele vai entrevistar Alberto Viegas. Alberto Viegas é um autor extremamente respeitado em Nampula, muito conhecido, mas se calhar em Maputo nem tanto. E Castiano vai conversar com ele para produzir um livro inteiro, para mostrar a sagacidade filosófica que Viegas tinha. Então, em algum momento, eu sempre digo que José Castiano abriu-nos as portas para nos mostrar o que é que nós, jovens filósofos, devemos fazer. Então, é por causa disso que o próprio professor Marcos Lopes tem estado a ver o trabalho que eu faço, incentivando, por exemplo, jovens voluntários a escreverem na língua macua, procurando referenciais de filosofia macua, tentando encontrar artistas, assim, tipo discursores públicos que têm estado a debater várias ideias e são, em algum momento, populares num espaço que é considerado como o espaço do mundo macua. Então, é basicamente isso, e esse é o significado que para mim tem vir a partir de Nampula, é vir da margem e ter uma responsabilidade de permitir que esta margem também fale no espaço intelectual do país. Agora você trouxe um outro termo que é importante na nossa conversa, que é a língua macua, né? Eu queria que você explicasse para a gente quem fala essa língua e qual a importância dessa língua na construção da moçambicanidade, porque eu acho que aí tem uma tensão. Geralmente a língua portuguesa foi colocada como a chave para essa construção e, de certa forma, você tem um apagamento dessas diferenças. Como é que você vê essa relação, essa tensão e o espaço para essa diferença, né? Sim, durante muito tempo, ou quando Moçambique proclamou a independência, Moçambique teve que desenvolver um esforço de construir um país que fosse único. E nessa altura, as tensões que existiam, que remontam mesmo do período pré-colonial, elas mostravam-se quase que inviáveis para a construção de um país único. Primeiro. Segundo, a ideia que, no caso, a Frelimo tinha de construção de um país era uma ideia herdada da Europa. Era uma ideia herdada da Europa em que, por exemplo, tem um grupo de pessoas que fala a língua portuguesa, então todos eles falam a mesma língua e pertencem a um país chamado Portugal. Um grupo de pessoas que falam a língua italiana, então estão num espaço e pertencem a um país chamado Itália. E assim sucessivamente. Então, essa ideia que era um pouco herdada do próprio espaço europeu, principalmente a Europa do Sul,
onde Portugal está, e Portugal havia nos colonizado e era a grande referência de Estado que nós tínhamos, fez com que pensássemos de que a única forma de construir um país era tendo todas as pessoas falando a mesma língua. Então, defende-se a língua portuguesa como esse instrumento de unidade nacional, que seria a língua pela qual nós poderíamos usar para nos comunicarmos, e por via disso, esta língua passa a funcionar como uma espécie de motor de unidade nacional. Significa que o tipo de unidade que nós tínhamos, ou o conceito de unidade que nós tínhamos, era um conceito de unidade em que não há diferença. Mas, envolvidos vários anos, este conceito mostrou-se que é inviável, porque os seres humanos entre si, eles são diferentes. Aliás, as próprias partes do corpo humano, né? Mesmo quando a pessoa vai fazer a consulta de vista, os dois olhos dificilmente têm a mesma graduação. Um olho tem uma graduação e o outro olho tem outra. Então, se no meu próprio corpo os dois olhos conseguem ter graduações diferentes, por que que nós queremos que no país todas as pessoas falem da mesma forma, pensem da mesma forma, tenham a mesma identidade? Então, essa é, no caso, a crítica que eu coloco sobre a forma como nós pensamos numa unidade nacional. E valorizar as línguas moçambicanas. Eu falo, por exemplo, da valorização da língua macua porque eu sou macua e venho deste espaço macua. A língua macua é falada em 4 províncias de Moçambique, é a língua mais falada de Moçambique em termos de estatísticas. E pronto, tenho essa responsabilidade de cultivar esta língua, e não só cultivar a própria língua, como também assegurar que os falantes dessa língua consigam se emancipar e usar a própria língua para divulgar o seu pensamento. Mas tenho defendido um pouco o uso das línguas moçambicanas ou africanas no geral, porque eu não sou defensor da ideia de que todos nós tenhamos que ser iguais, mas sou defensor da ideia de que o que nos torna de fato ricos é essa diferença que nós temos, é essa diversidade que nós temos. Portanto, não olho para a diversidade como algo de conflito ou como algo perigoso, mas olho para a diversidade como algo extremamente positivo. Então, é assim como eu penso, e quando eu falo no trabalho que eu faço de divulgação da língua, da cultura macua, do pensamento macua, a minha missão é de mostrar alternativas. Como eu disse no princípio, da minha forma de ver filosofia, em que filosofia era o exercício que fazemos quando não existem respostas prévias para os problemas que nós atravessamos. Então, ao trazer essas referências de método de como é que os macuas pensam, método de como é que se constrói um discurso na cultura macua, método de próprias diferenças de dentro da cultura macua, porque dentro da cultura macua tem também suas tribos diferentes, que tem sua forma de pensar e de atuar e agir diferente. É uma forma de mostrar outro tipo de respostas para os problemas que nós temos. Numa situação em que, como diz o Boaventura de Sousa Santos, o discurso ocidental ele ficou totalmente esgotado e não consegue responder aos problemas da humanidade, e as respostas para os problemas da humanidade poderão vir daqueles discursos considerados discursos menores. Então, para mim é isso, é ir procurar na cultura macua discursos que provavelmente sejam considerados menores, mas que possam fornecer o tipo de respostas que precisamos e respostas alternativas aos problemas da humanidade. Eu acho que aí tem um ponto que é uma outra tensão que eu acho importante colocar, que quando você pega a língua macua ou o lugar do povo macua, você não fica preso só às fronteiras do que é hoje Moçambique, né? Então você precisa dialogar com outros espaços, como a Tanzânia, o sul da Tanzânia, né? Onde há povos macua também. Como abrigar essa... Eu acho que não é questão de abrigar, né? É uma questão para pensar a África, a gente vai pensar essas fronteiras também que vão para além das fronteiras nacionais também, né? Como é que você vê essa relação e essa construção de um pensar macua? É interessante. Primeiro vou falar sobre essa questão de fronteiras. De fato, quando nós voltamos para procurar estas referências de pensar
das culturas africanas no geral, e, por exemplo, vou pegar um exemplo de mim falando individualmente, de dentro da cultura macua, isso remete-nos a contactos com Tanzânia, remete-nos a contactos com Comores, remete-nos a contactos com Madagascar e remete-nos a contactos com Malawi. Significa que nós estamos a ultrapassar as fronteiras nacionais, mas estamos a ir para os espaços dos povos. Remete-nos, por exemplo, a espaços como Chastoed, na África do Sul, onde também tem uma comunidade de macuas, que são chamados de Zanzibares e que estão lá há muito tempo. Então, e nós tivemos aqui, por falta um pouco desse tipo de contactos, quando Abdulrazak Gurna, que tem uma literatura que tem muito a ver com Moçambique, que tem muito a ver com o norte de Moçambique, cujo imaginário, cuja descrição da realidade está muito voltada para o norte de Moçambique, o Abdulrazak Gurna foi praticamente rejeitado pela elite intelectual moçambicana, pura e simplesmente porque nós não conseguíamos ver para além do espaço da língua portuguesa. A língua portuguesa ela é bastante importante para Moçambique, mas ao mesmo tempo as outras línguas têm o mesmo nível de importância. Então nós, quando olhamos para Moçambique, temos que olhar para Moçambique como espaço da língua portuguesa, mas como espaço também de várias línguas, e que essas línguas vão se conectar com povos de outros países que não têm a língua portuguesa como sua língua oficial. Então, respondendo à sua pergunta, seria uma ferramenta de promoção de diversidade. Eu vou te perguntar agora sobre características específicas da língua macua. Como é que você diferencia ou você aproxima do que tem sido chamado de filosofia banto, né? Porque é uma língua banto, né? Como é que quais as fontes que você tem procurado para dialogar ou para pensar a filosofia macua? Certo, essa é uma questão interessante. A filosofia cultural africana, ela vai alterando ao andar do tempo, em função também do debate, das críticas que são colocadas e dos problemas concretos que as pessoas enfrentam. Plácido Temples, quando pensa na filosofia Banto, por exemplo, que ele constrói, o que ele pensou foi ir para o espaço do povo em que ele vive, em que ele estava inserido, captar conceitos gerais, sistematizar e apresentar para dizer que, olha, existe alguma racionalidade filosófica nesses povos. Foi bastante criticado, principalmente pelos filósofos africanos, mas um detalhe que existe em quase toda a crítica que foi feita, não só a Plácido Temples, mas também a toda a etnofilosofia, é que os filósofos africanos eles criticavam Temples por ser um europeu a falar dos africanos, mas, acima de tudo, usando ferramentas europeias para criticar Temples. Então, isso também é uma armadilha interessante, a partir do momento em que, quando você pensa em se emancipar, você depois descobre que não está a conseguir se emancipar, porque a forma como Pauline Hontoge, por exemplo, constrói a crítica à etnofilosofia, ela é uma praticamente transposição da fenomenologia. Então, o instrumento que Pauline Hontoge está a usar não é um instrumento africano. Então, uma das questões que pode se colocar é por que esta crítica de Pauline Hontoge? É uma crítica importante porque ajuda a desenvolver a própria filosofia, porque a filosofia é necessariamente crítica, mas a etnofilosofia não é de todo má ao ponto de poder se deitar no lixo. Acho que essa é a grande mensagem com a qual nós ficamos nesse debate todo sobre esse etnofilosofia ou não. Mas Oder Auruka traz-nos um método que eu acho que é um método interessante. É que Oder Auruka vai para o espaço, no caso do Quênia, do povo em que ele estava inserido, Luo, o povo Luo, e procura pessoas para dialogar com elas, para discutir com elas conceitos filosóficos fundamentais. O que eu tento fazer no meu projeto não é necessariamente ir fazer o que Oder Auruka fez, porque no que Oder Auruka fez também há uma crítica importante que se coloca, é de que o critério para a seleção do chamado sage filósofo é um critério que não é de todo transparente. Então pode ser um critério que é baseado naquilo que eu observo, primeiro. Segundo, tendo em conta que eu, como filósofo que está a escrever uma tese ou a fazer uma pesquisa,
é que crio a ideia de ir conversar com o sage filósofo. Então, sou a única pessoa que pode escrever sobre o que o sage filósofo disse e não dou espaço para que o sage filósofo se defenda. Então, o critério que eu encontrei, qual é? É ir procurar pessoas que dentro daquele espaço da cultura já desenvolvem alguma coisa. Por exemplo, na cultura macua, nós temos músicos, eu dialogo muito, por exemplo, com a Zena Bacar, quer dizer, a partir do momento que a Zena Bacar compõe uma canção, canta, quer dizer que ela tem uma ideia que pretende transmitir, tem uma tese que pretende defender. Então, o que eu vou fazer é interpretar esta música da Zena Bacar, usando um método, por exemplo, que a Lena Retova chamou de Afrophone Philosophy, por exemplo. Mas, neste caso, é num diálogo com Zena Bacar, por exemplo, uma autora que já não está viva. Mas temos, por exemplo, pessoas como o Sheikh Umar Ayuba. O Sheikh Umar Ayuba é um sheikh do Islã, que inclusive está muito presente nas redes sociais, tem uma página chamada Um Conselho, chama-se Um Conselho de Vida, e ele reflete vários tópicos e várias temáticas, e as pessoas o seguem e o acompanham. Então, eu posso dialogar com este sheikh, que já é uma figura pública neste espaço da cultura macua, e discutir com ela conceitos filosóficos. Então, o meu exercício de buscar filosofia na cultura macua é feito dessa forma, é procurar pessoas que já fazem alguma coisa, ou pela arte, ou pelo discurso público, ou pelas redes sociais, mas têm estado a discutir suas próprias ideias. Então, eu convidar essas pessoas para discutirem tópicos filosóficos comigo, por um lado, mas por outro também interpretando as obras que estas pessoas vão deixando. Então, é um pouco o exercício que eu faço. Uma das críticas que fizeram ao Tempos, pelo Tshalenga Ntumba, é que a busca de uma ontologia seria algo não africano, né? Sim. E aí eu acho que é interessante perguntar quais as questões que você tá na sua agenda dentro dessa filosofia macua. O que você tem perguntado? Quais os tópicos? São tópicos ético-políticos? São tópicos voltados a que áreas de questionamento? Sim, eu geralmente questiono aquilo que pessoalmente chamo de problemas contemporâneos, que são os problemas que nós vivemos. Porque nesse sentido também concordo com Severino Ngüenya de que a nossa filosofia tem que ser uma filosofia com os pés assentes no chão. Severino Ngüenya, Filomeno Lopes também falam disso, de uma filosofia com os pés assentes no chão. Então, quando eu procuro estes criadores da cultura macua, eu não procuro que eles me discutam uma ontologia, por exemplo. Eu procuro para que eles discutam questões políticas, discutam problemas políticos, procuro que eles discutam problemas como o gênero, tenho tido muito interesse com problemas do gênero, tenho tido interesse, por exemplo, com problemas sobre questões que eu posso integrar um pouco na filosofia existencialista, tenho procurado também alguma reflexão sobre questões ligadas a mudanças climáticas, ética ambiental. Então, é o tipo de problemas que eu procuro nestes criadores macuas. Estou à procura de uma filosofia, como diz, que tenta procurar respostas alternativas aos problemas que nós vivemos, que são problemas que nos afligem, e eu acho que essa forma de fazer filosofia é uma forma de fazer filosofia que é bastante importante para Moçambique e é bastante importante para a África. Eu acho muito interessante seu artigo sobre a Zena Bacar, né? E Sim. sua aproximação sobre a ideia de feminismo. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse artigo e sobre a canção que você traduziu, né? A Yaka, né? Sim. Eu acho que você falando um pouco mais, as pessoas vão ter um exemplo do que é esse trabalho que você está fazendo. Certo, sim. Neste artigo, por exemplo, o que eu faço, pego uma música chamada Yaka, que significa meu marido, que é uma música que está no disco chamado Yelela, é o disco que a Zena Bacar lançou em 2001. E o que faço é trazer a música, traduzir a letra da música, fazer alguma interpretação da letra da música, mostrando, por exemplo, alguma técnica que ela usa de construção de discurso, que é típico não só na cultura macua, como em várias culturas e línguas africanas. Então, acabo mostrando também uma estratégia
discursiva que se pode ter em conta para desenvolver lutas. É uma filosofia que poderíamos considerar de uma filosofia aplicada, não é? Porque a partir do momento em que eu trago aquela música, primeiro integro Zena Bacar no debate sobre o feminismo no geral. A questão do lugar da mulher, o feminismo, as várias formas de feminismo, são debates que começaram na filosofia e hoje estão em várias outras disciplinas, mas é um debate muito presente, não só na academia, como também no próprio espaço cívico. Então, demonstro que Zena Bacar já discutia estes tópicos e discutia desta forma, trazendo a sua música e interpretando a sua letra. Segundo, apresento uma estratégia discursiva que a Zena Bacar usa, que eu acho que é uma estratégia discursiva que também podemos usar para conduzir as nossas lutas. É que na música, ela, por exemplo, demonstra de que há um certo medo que o homem tem para emancipar a sua mulher. Ou seja, a questão da proibição da emancipação da mulher, ela não acontece por puro capricho do homem. Acontece por um estado psicológico em que o homem se encontra, que é um estado de medo. O homem tem medo de uma mulher emancipada. Então, quando uma mulher está a lutar pela sua emancipação, está em processo de advocacia, ela tem duas vias. Uma seria uma luta em que bate de frente, mas esta luta em que bate de frente provavelmente pode não trazer resultado. Então, a Zena Bacar traz uma outra forma de lutar. Primeiro, montando uma estratégia discursiva para convencer ao marido de que ele não podia ter medo da sua emancipação, porque a emancipação da mulher é também a emancipação do homem. Um homem tem mais vantagens estando com uma mulher emancipada do que estando com uma mulher não emancipada. Então é um pouco que a Zena tenta mostrar lá, vai mostrando, por exemplo, que diz, olha, meu marido, quando eu digo que vou dormir, quando eu digo que vou tomar banho, quando eu digo que vou preparar a comida, quando eu digo que vou fazer as atividades domésticas, tu ficas muito feliz. Mas quando eu digo que vou estudar, tu ficas muito nervoso. E o marido responde que sim, eu fico nervoso porque tu não é para estudar, porque se tu estudares vais me ofender. Então, a partir desse medo que o homem tem, então a estratégia discursiva da mulher, ela continua a dizer, não, se eu me formar, tu também terás vantagem. Se eu tiver um emprego, se eu for uma cidadã, ela usa uma expressão em Makua, ocílimo. Ocílimo em Makua é cultivar-se. Se eu for uma pessoa culta, tu terás vantagem, porque tu estarás com uma mulher culta, então és tu que estarás em vantagem, meu marido. Quer dizer, no fundo, ela quer manter-se na sua luta, mas não quer criar um inimigo nessa luta, quer criar um parceiro. É a ideia de que o homem é um parceiro nesta causa do feminismo, o homem é um parceiro nesta luta pela emancipação das mulheres e não um inimigo. Então isso reduz o nível de medo dos homens e faz com que os próprios homens envolvam-se nas causas de proteção e emancipação da mulher. Então acho que é uma filosofia que estamos a ter da Zena Bacar e que eu tive essa responsabilidade de fazer essa leitura e que acho que fazendo esse tipo de leituras em várias obras, não só obras da arte Makua, mas obras da arte africana, nós vamos encontrar alternativas, como eu dizia, para os problemas da humanidade. Acho que aí tem uma coisa muito interessante, que é essa fronteira do que é arte, do que é literatura, do que é filosofia, que são divisões que talvez venham também da Europa, né? Como uma canção, um provérbio é um instrumento de pensamento, muitas vezes uma roupa, uma indumentária, uma vasilha, né? Uma vasilha que tem um significado comum, né? Como é que você vê essa questão dos meios de filosofar também, dessa ampliação e do lugar da arte para isso? Porque eu acho que o exemplo da Zena Bacar é muito importante, porque ela também conseguiu transcender o espaço, da medida que ela foi gravada e conseguiu ser uma figura pública importante, né? Mas existem muitas Zenas Bacars que não conseguem chegar nesse lugar também, né? Sim. Existem muitas Zena Bacares que conseguem ter essa projeção. Acho que a Zena Bacar pode ser
das artistas moçambicanas com mais internacionalizações. Quando falo de internacionalizações, falo de atuar em grandes palcos e grandes festivais do mundo, e passou por aí levando esta sua mensagem. E é uma... Acho que quando eu penso em Zena Bacar, penso também em Bob Marley, não é? Em que usam a música como ferramenta para mensagem, como ferramenta de emancipação, a música para chamar a atenção sobre o nosso lugar como seres humanos no mundo, a música para chamar a atenção sobre, no caso de Bob Marley, a colonização mental também. Acho que Bob Marley, uma das músicas que nós reproduzíamos muito na universidade, né? Emancipate, Redemption Song, Emancipate yourself from the mental slavery. Então, enfim, a música tem muito esse poder, a arte no geral tem esse poder. E eu, quando penso por aquilo que eu aprendi como filosofia, eu não consigo enquadrar a filosofia dentro de fronteiras. Primeiro, por causa do objeto da filosofia, que é um objeto que é difícil de captar e colocar numa caixa e dizer que isto é que é o objeto da filosofia. A partir do momento que a filosofia me traz essa dificuldade de eu pegar um objeto e captar e guardar, ou seja, entregar a alguém que me peça, por exemplo, um objeto da filosofia, aí eu também enfrento uma série de dificuldades para criar fronteiras entre o que é arte, o que é literatura, porque para mim filosofia é um exercício que acontece em quase todas as áreas. E dentro da arte, principalmente dentro da arte, por causa da arte ser este espaço de liberdade de pensamento, de liberdade de expressão, então eu considero a arte como um espaço de filosofia por excelência. Eu acho que talvez a sua posição fora da academia te dê mais liberdade para fazer esse movimento, para não ter a necessidade de, mesmo que inconscientemente, atendendo demandas, às vezes até pedagógicas, né, de legitimação, criar essas gavetas, criar essas caixas, ou se encaixotar também. A academia faz muito isso, né? Mas eu acho que... Sim, concordo consigo. Eu acho que esse lugar também faz parte das possibilidades de pensamento. Você sair da academia é algo importante nesse sentido. Mas eu queria comentar sobre outro aspecto que você deixou bem claro, que é esse movimento de ir e vir, porque você traz o feminismo para conversar e mostra como há uma convergência. A MC Zé sempre, uma frase que a gente sempre repete dele, porque ela é um lembrete de pensamento, é a dificuldade que a gente precisa levar em conta de nunca se dissolver no universal, nem se prender ao particular, né? Como que você trabalha com essa tensão para não ter essa identidade reificada, fechada em si mesma, e construir uma perspectiva que seja cosmopolita, né? Que você defende um tipo de cosmopolitismo, né? Sim, eu tenho dito que a filosofia africana ela tem uma pretensão de ser cosmopolita. Quando eu penso na cultura macua, ou numa filosofia macua, eu não penso em ir para o espaço macua, procurar uma filosofia simplesmente para ser discutida neste espaço, não. Eu vou para lá para ir buscar referências, como eu disse, para participar no debate dos problemas contemporâneos. Quando eu vou buscar uma Zena Bacar para discutir questões de feminismo, para discutir questões de emancipação da mulher, a questão do feminismo e a questão da emancipação da mulher não é um problema exclusivo do mundo macua, é um problema da humanidade. Então, o que estou a fazer é ir buscar as referências daquilo que eu tenho mais experiência, daquilo que eu tenho mais vivência, para participar no debate. E eu coloco essa questão de participar no debate porque é uma ideia também reconhecer de que nós não trazemos respostas acabadas para os problemas do mundo. Então, eu sempre prefiro ater-me nessa ideia de que busco referências para participar, busco referências para contribuir e não para considerar de que apenas o mundo macua tem respostas para o tipo de problemas que nós temos. Esse é um primeiro ponto. O segundo é o sentido inverso. O sentido inverso qual é? Também mostrar que há questões práticas comuns de dentro da própria cultura que também precisam de ser criticadas e precisam de ser repensadas. E aí eu acho que
talvez Kwame Anthony Appiah pode ser uma das referências interessantes no pensamento africano, por ser aquele que vem para a casa do seu pai, né, para criticar uma série de práticas que ele considera injustas que acontecem na casa do seu pai. Então, para mim, a filosofia também é isso. É quando vamos à casa do nosso pai, não só ir para lá, para pegar tudo o que nós encontramos, para essa participação no debate universal, como eu defendo, mas também quando chegarmos a essa casa do nosso pai, a casa do nosso pai aqui eu uso como metáfora para referir o espaço onde nascemos, ou o espaço de onde viemos, mas também para chegar lá na casa do nosso pai e mostrar de que, olha, aqui na casa do nosso pai fazíamos isto e aquilo que provavelmente violava direitos humanos, era menos ético e que precisamos de debater. Olha que mesmo a própria Zena Bacara. A Zena Bacara não vem e reproduz um discurso, por exemplo, que é comum na cultura macua, né? Há um discurso que durante muito tempo foi comum, de que não, os homens são homens e as mulheres são mulheres. Não, a própria Zena Bacara, como mulher, como artista, dentro da cultura macua, aparece com uma luta em que critica uma série de questões que ela está a presenciar e a considerar negativas de dentro da própria cultura. Então, acho que é preciso não nos amarrarmos em olhar para estes espaços como espaços meramente triunfalistas, mas mostrar que lá também existem erros, não é? Existem erros. Eu acho que posso entender um pouco a questão do professor Marcos Lopes, porque, por exemplo, tenho estado a ver principalmente os cidadãos afro-brasileiros, quando eles pensam numa África, usando essa metáfora do Kwame Appiah, como uma casa do meu pai onde tudo é perfeito. Não é isso. É uma casa do meu pai, mas essa casa do meu pai tem coisas boas que nós podemos pegar como referência, mas também há coisas que não são perfeitas que nós devemos contribuir para repará-las. Se for essa casa do meu pai onde tudo é bom, essa Wakanda, ela é mais norte-americana do que qualquer outra coisa, né? Mas, Exatamente. mas é muito curioso isso também, porque as interpretações estão vindo dos Estados Unidos sem passar pela África. Então, tô chegando direto as interpretações aqui no Brasil e às vezes contamina o debate. Mas eu queria voltar para as suas questões, assim. Eu vou te fazer o questionamento que talvez seja aquilo que você ouve comumente. A acusação que se faz quando você parte de demandas de grupos particulares em África é a acusação de tribalismo, né? Que você, quando vai pensar a filosofia macua, você está contribuindo para o tribalismo, né? Eu acho que é importante encarar de frente essa acusação, porque é uma acusação comum. E nesse sentido, eu vou reforçar a acusação para que você possa se defender melhor. Eu vou fazer o papel do Adimanto aqui, do Glauco do Adimanto. Por exemplo, o Ngugi wa Thiong'o defende a língua Gikuyu, continua defendendo a língua Gikuyu. Só que a língua Gikuyu é hegemônica, né, no Quênia. Ela é a língua da maior parte, o grupo étnico mais amplo, né? E chegou um ponto que esse grupo se tornou, se arvorou a ser a identidade verdadeira dos quenianos, né? E você teve um massacre em 2008 por conta disso, né? Desse tipo de particularismo, né? Como é que você vê todas essas questões? Porque eu acho que essa questão do Ngugi, o Achongo e o massacre de 2008 é um problema mesmo, né? Sim. Essa é uma questão interessante que acho que deve-se evitar a todo custo. A minha defesa em relação a isso é de que o problema não está na referência e na defesa das línguas. O problema está na defesa às nossas línguas ou às nossas culturas, não reconhecendo as outras. Acho que aqui está o problema. É que o que acontece? Tanto aquele que defende, por exemplo, uma Macua, corre o risco de
defender o Makua a todo custo e não reconhecer, por exemplo, as outras línguas, assim como os que defendem a língua portuguesa. Aliás, a maioria dos que defendem a língua portuguesa como instrumento de unidade nacional são extremamente intolerantes quanto ao uso das outras línguas. Então, não é uma questão das línguas africanas que promovem tribalismo. Não. É uma questão de que nós, como seres humanos, precisamos de aprender a diversidade. Há necessidade de desenvolvimento de uma pedagogia da diversidade, porque o que precisamos é de uma pedagogia da diversidade e não achar que evitar fazer referência aos grupos, no caso, os grupos etnolinguísticos africanos, estaríamos a evitar tribalismo. Não, no fundo não evitamos, porque mesmo os intelectuais que defendem exclusivamente a língua portuguesa, eles são bastante intolerantes à língua portuguesa, ao inglês ou às línguas europeias. Eles são bastante intolerantes com quem não as conheça ou com quem não as utilize para, no caso, para a comunicação do pensamento, para a comunicação das suas ideias. A música africana, por exemplo, a maioria dos grandes artistas do chamado Afrobeat, eles cantam em línguas africanas, mas circulam pelo mundo todo, inclusive as pessoas dançam em todo o mundo. Né? Nos Estados Unidos as pessoas dançam livre Ngoma, mas canta com língua do Gabão. A Zena Bacar cantou em Macuas, fez espetáculos no Canadá, na Inglaterra e tudo. Então, acho que o problema não está no uso dessas línguas ou na defesa dessas línguas que promovem massacre. Está no não reconhecimento do outro, está no não reconhecimento da diversidade. E esse é um risco que tanto nós que defendemos as línguas africanas corremos, assim como aqueles que defendem que temos que recorrer às línguas europeias como instrumentos de unidade também cometem este erro, que é o erro da intolerância. Eu acho que aí você colocou tocou na ferida, né? E agora eu vou tirar a máscara de incitador para a gente considerar os problemas que estão havendo aí de conflitos civis e que mostram que a identidade moçambicana tem que ser pensada de forma mais ampla para incluir os muçulmanos e outras diferenças que muitas vezes são apagadas, né? Eu acho que essa questão da tolerância e de uma abertura já se faz de uma necessidade mesmo, né? Também faz parte como criar uma educação que reconheça todos esses lugares, essas formas de vida diferentes, né? Exatamente, sim, é isso mesmo. Então, essa tolerância é importante para a construção de Moçambique. Então, por isso que eu continuo a tocar neste ponto. O problema não é defender o Makua, defender o Xangana, defender o Iau. Não, o problema é ser intolerante. Então, o que acontece? Essa intolerância acontece em todos os lados. Então, é isso que nós precisamos de aprender a ser tolerantes, porque essa tolerância vai ser importante para a construção de Moçambique como um país de diversidade, mas também para a construção da própria humanidade. Porque a humanidade, neste momento, o que precisa é isso, é aprender sobre a diversidade. Porque há muita ditadura, e a ditadura o que é? A ditadura é medo da diversidade. A gente pensa em filosofar em língua portuguesa e todos os conceitos que a gente traz de lusofonia, inevitavelmente existem pressupostos que a gente pode colocar como imperialistas, que são portugueses e brasileiros. Os brasileiros, nesse ponto aí, não estão muito atrás dos portugueses, não. Eles querem defender essa lusofonia também como um privilégio também. Quando a gente pensa na filosofia africana, o espaço para filosofar em português parece ser muito pequeno, assim, as pessoas não, a gente não participa das conversações, os outros não estão tão interessados. Isso é muito curioso porque há sempre a valorização das línguas, por exemplo, a afrofonia da Alena Retová, da necessidade de você conhecer as línguas africanas, mas o pessoal parece que não tem muita necessidade de aprender português, não. Como é que você vê esse problema de partir também da língua portuguesa, né? Dessa dificuldade de tradução, né? Certo. É interessante. Primeiro, uma das coisas que acontece dentro do pensamento africano é também uma reprodução de uma determinada intolerância. Nos círculos, por exemplo, aqui em África, quando a gente vai para conferências, vai para festivais,
muitas vezes nós temos de nos comunicar em inglês ou em francês para conseguirmos uma integração nesses espaços. Então, há uma exclusão da língua portuguesa, mas essa exclusão não é uma exclusão, digamos, porque conhecem e se calhar consideram como algo que não tem qualidade. Não, é uma exclusão por mero desconhecimento. Então, nós, como falantes de língua portuguesa, temos essa responsabilidade de nos impormos dentro do continente africano e nos impormos no mundo. Nesse sentido, é importante este diálogo com Portugal, é importante este diálogo com o Brasil, porque a língua portuguesa tem estado cada vez mais a ganhar um espaço no mundo e precisa de uma pujança em termos de produção de conteúdos no geral, nas várias temáticas. Agora, há também uma vantagem que nós temos nisso. A vantagem que nós temos qual é? Nós sentamos e discutimos o pensamento africano produzido em inglês, produzido em francês, normalmente, mas aqueles que estão no Senegal, que estão no Quênia, na África do Sul, não conseguem discutir o pensamento africano produzido, por exemplo, em português ou produzido em outras línguas que não sejam o inglês e o francês. Então, nesse sentido, o fato de nós estarmos duplamente periféricos. Primeiro, periféricos por estarmos a usar a língua portuguesa, que no continente africano é periférica. Depois, periféricos por estarmos em diálogo entre a língua portuguesa e as próprias línguas africanas, que no mundo também são periféricas, nos coloca numa vantagem em termos de conhecimento de uma cultura geral, que nos coloca numa posição melhor em termos de domínio do pensamento africano em relação aos nossos colegas e pares africanos que venham dos países em inglês e francês. E isto é uma realidade que se diga, porque nós conhecemos os livros da filosofia africana, literatura africana em inglês e em francês, mas eles não conhecem este material em português. Então, nesse sentido, eu considero uma posição privilegiada que nós temos e que precisamos de continuar a aproveitar, porque nós fazemos esse esforço de aprender inglês, aprender francês, mas eles não fazem o esforço de aprender português. Claro que temos de advogar para mostrar-lhes que perdem muito ao não aprender português ou ao não dialogar com o que se produz. Esse é um ponto difícil mesmo, porque a gente tem uma dificuldade de hegemonia econômica mesmo, né? Por mais que a gente tenha uma vantagem de poder olhar os dois lados e o embate, né? De certa forma, muitas vezes a gente fica preso nesse embate. E os espaços de autocriação também são dominados por essas línguas, né? Vou dar um exemplo que eu acho que é curioso. No Brasil, a gente tem falado muito de filosofia africana, mas geralmente a gente fala da filosofia africana a partir do Brasil. A gente não, nem chega, né? Poucos autores africanos vêm para cá e poucos autores africanos acabam participando do debate efetivamente. E as diferenças que fazem diferença muitas vezes são ocultadas de acordo com o projeto que é mais comum na diáspora. Como é que você vê essa questão? Como é que você enxerga esse problema? E aí o problema, vamos nomear as coisas, é a questão do racismo, que na diáspora é um mote talvez central, um problema de construção de identidade, que parece que não ser a questão principal quando você parte do continente africano, né? Sim, eu acho que também é importante uma frase de Severino Nguenha, que coloca no livro das Independências e Liberdades, que diz que o universal é pensado a partir de uma situação particular concreta. Acho que deve ser a primeira frase, ou o primeiro parágrafo que abre o livro. E esta frase, estou a chamar a este debate porque se você vai para a África do Sul, que teve uma história de apartheid, que prorrogou-se até 1994, você percebe de que a questão racial ela é central no debate da África do Sul. Se você vai para o Zimbábue, que até mais ou menos 2002 nenhum negro tinha acesso à terra, vai perceber de que a questão racial ela faz parte do debate. Mas se vai para Moçambique, que em 75 nacionalizou a terra, nacionalizou quase tudo, e muitos cidadãos negros ficaram com acesso à terra e acesso aos recursos,
o debate já não é necessariamente de raça, mas é um debate, por exemplo, sobre a criação de grupos hegemônicos que controlam o Estado e controlam os recursos. Aí já não se evoca a questão da raça, porque os recursos não estão necessariamente nas mãos dos brancos, estão nas mãos de outros negros que o que fizeram foi reproduzir práticas que haviam sido desenvolvidas pelos brancos no caso do tempo colonial. Então, os problemas vão variando em função da realidade de cada país e a realidade histórica de cada país. Na diáspora, por exemplo, quando se pensa em filosofia africana, aliás, agora quando se fala até nos Estados Unidos, quando falam de Africana Philosophy, não é necessariamente africano, mas acaba sendo quase tudo que é negro, não é? Então, quando se pensa numa filosofia negra na diáspora, ou quando se pensa na filosofia africana na diáspora, a filosofia africana na diáspora é necessariamente filosofia negra, ou é necessariamente uma filosofia de discussão sobre o lugar do negro. Mas isso justifica-se, é porque lá na diáspora o negro não está a sentir-se integrado, então esta questão da sua integração acaba sendo central nas suas reflexões, o que poderá ser diferente, por exemplo, de Moçambique. Então aí, em algum momento, buscando aquela ideia de ir para a casa do meu pai, se um filósofo negro brasileiro viaja para Maputo, no sentido de que estou a ir para a África, estou a ir para a casa do meu pai, e estou à procura das referências que eu sempre quis, provavelmente pode não encontrar. E pode se frustrar. Acho que o professor Marcos conhece essa realidade. Eu conheço alguma coisa dessa dificuldade, desse imaginário, mas muito mais pelo contato com que a Unilab me proporcionou, né? Os diálogos que eu tenho mais efetivos com outros professores africanos, né? Como o Cassiano, o Severino Goenha, o Filomeno Lopes, o professor Luiz Cadimbo. Então, a construção desses diálogos vai criando um espaço diferente, que a gente vai percebendo as nuances dos problemas também, né? Mas isso é uma construção da gente, né? Gesemus, a gente está construindo diálogos. De certa forma, é isso que você faz, né? Sim, é exatamente isso. Eu vou partir para as 3 perguntas que eu faço para todos os convidados. A primeira você já respondeu de início, que é o que é filosofia, né? Você já deu uma resposta sobre o que é filosofia. Mas eu vou partir então das 2 seguintes. A segunda é: qual a filósofa ou filósofo que mais lhe impressionou daqueles que conheceu pessoalmente? Certo. Acho que essa é uma questão interessante. Eu poderia falar de um filósofo que não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, como um filósofo que, para mim, acho que ele fez uma revolução copernicana na filosofia africana, que é o Dera Uruka. Não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas li o seu material e quando estive em Nairobi, encontrei-me com o professor Francis Ouaga, que foi seu assistente, e o professor Uriar, e que praticamente abriram os arquivos para eu poder ler uma boa parte do espólio do professor Dera Uruka. É uma pena que eu não tinha conhecido pessoalmente, mas acho que o Dera Uruka fez uma revolução copernicana na filosofia africana. E, em termos de filósofo que eu lidei pessoalmente com ele, que influenciou-me bastante e que também acho que segue também esta linhagem do Dera Uruka, é o professor José Castiano. Qual a sua filósofa ou filósofo favorito? É a terceira questão. Ok, acho que já respondi. Falei de Odera Uruka. Odera Uruka é um dos meus filósofos favoritos, mas também aprecio a filosofia de Jean-Paul Sartre. Eu ia chamar a atenção para o Sartre como essa busca do lugar do intelectual, né? E eu vejo essa busca em vários autores africanos, né? Inclusive no Severino Goenha, né? Mas eu vejo também um embate entre essa posição do intelectual indivíduo, né? E a necessidade, muitas vezes imposta, de você falar para uma coletividade. Você falar em nome da África, você falar em nome de uma comunidade. Você vê que essa tensão
está presente no seu trabalho. Como é que você vê essa tensão entre essa posição do indivíduo e a posição do coletivo? Essa tensão é algo que acontece mais por força da diáspora ou é algo que acontece no espaço mesmo de Moçambique, no espaço mesmo de Nampula? Bem, eu acho que deve ser uma tensão da diáspora, porque para nós lemos os filósofos quase todos, e dentro de cada um dos filósofos sempre tentamos procurar algo que achamos que pode ser importante para a nossa própria luta. E, pessoalmente, eu nunca me olhei como alguém que estivesse a falar em nome de. Eu falo em meu nome, como Gessimose, pratico a minha própria filosofia, o que busco na cultura Makua são referências para debater e não falar em nome da África ou falar em nome da cultura Makua. Então, e eu acho que deve ser isso também que Odera Oruka buscava, por isso que a filosofia da sagacidade é esta filosofia de diálogo com os sábios filósofos. Não é para ir falar em nome do povo Luo, mas é ir para o espaço do povo Luo e provocar um exercício de debate intelectual com as pessoas do povo Luo. Então, não consigo encontrar aqui um conflito, pelo menos olhando para esse sentido. E o que me faz também, por exemplo, em algum momento, ser apreciador da filosofia de Sartre é o fato da filosofia de Sartre lidar com estas temáticas que nos dizem muito respeito, que é o nosso próprio interior, a questão da nossa essência, a nossa existência, né? Questões de identidade, como é que nós nos posicionamos no próprio espaço, a nossa própria liberdade, enfim, é um pouco dessas coisas, o humanismo, é um pouco essas questões que me fazem apreciar Sartre. Eu acho ótimo também pela questão da aproximação com a literatura, né? De você ter a literatura filosófica, né? Eu acho que é um dado comum com esses autores, Ngugi wa Thiong'o, Soyinka, né? A gente pode colocar eles nesse universo de autores que fazem uma literatura filosófica, né? Mas eu vou pedir então, Jesus, indicações. O que você indicaria para os nossos ouvintes de leitura, música, filme, que você quiser indicar? Certo. Em termos de leitura, agora eu vou propor o livro Filodramática, do Filomeno Lopes, que acho que é um livro extremamente interessante, porque faz essa reflexão da situação da filosofia no Spalope, mas acima de tudo mobilizando-nos para a luta, principalmente a partir do pensamento de Amílcar Cabral, que acho que é extremamente fundamental. Então, Filodramática, de Filomeno Lopes, é o livro que eu poderia recomendar para a leitura neste momento. E o filme, este é um filme, acho que é um dos meus filmes favoritos, é o filme O Grande Debate. É um filme, O Grande Debate ou então O Grande Desafio, dependendo das traduções que formos a encontrar, e que é um filme que foi dirigido por Denzel Washington, que tem um personagem chamado Melvin Tolson, que é representado pelo próprio Denzel Washington, que faz o papel de professor do Wally College, numa cidade racista dos Estados Unidos, nos anos de 1930, e que é um filme que foi inspirado no movimento negro de Harlem, e que pessoalmente gosto muito, porque por um lado mostra este exercício de debate para a luta, mas também é um filme extremamente argumentativo, porque os personagens participam em vários debates, recorrendo à lógica para pensar e para discutir temáticas sobre a integração do negro na sociedade americana. Eu vou indicar, vou falar da sua editora. Acho que as pessoas têm que dar uma olhada para sua editora. A Itália Publishing tem traduzido coisas que não existem no Brasil, né? Então, a gente precisa arranjar meios de trazer esses livros para o Brasil, né? Também, porque a gente começa a ficar... Livro é um negócio complicado, né? Você fica com inveja, você quer ter os livros e quer ter acesso aos textos, são objetos, como diria o Caetano Veloso, transcendentes, né? A gente fica viciado também, né, nessa busca por
por esses objetos, né? Então, quando você olhar no stand Detalhe, você vai encontrar muitas obras literárias, e tem algumas publicações do José Mussi que chamam muita atenção. Eu acho que uma das coisas que tem sido comum nos filósofos africanos de língua portuguesa, esses que têm essa dupla identidade, né? O José Mussi, ele tem esse ponto em comum com o Filomeno Lopes, que quando ele quer, ele fala que é jornalista, sabe? Sim, sim. Então, ele tem essa dupla identidade também como jornalista, e aí ele tem uma coletânea de entrevistas chamada Pensar África, que eu acho muito interessante também, que aí você coloca as pessoas para dialogar e cria um espaço de conversação. O Filomeno também fez isso, dialogando com filósofos africanos, mas o José Mussi tem um livro sobre a cidade dele, né, uma antologia de histórias sobre Nampula, né? Então, eu acho que aí tem uma busca por pensar a partir do seu próprio lugar, que eu acho muito, muito importante, né? Além de um livro que é uma coletânea do Quarto ao Quinto Homem, em que tem diversos debates sobre essa construção de Moçambique, né? Um projeto que foi coordenado pelo professor Severino Goenha, mas que tem lá toda a marca desse projeto Detalhe Publishing, né? Que eu acho que a gente precisa se aproximar mais, porque eu acho que aqui no Brasil está começando a surgir algumas editoras negras, né? Algumas editoras especializadas em temas africanos, né? E a gente precisa construir parcerias e construir pontes, né? Para que esse rio chamado Atlântico alcance o Índico também, né? Para que a gente não dialogue mais, né? Para que a gente tenha mais possibilidades de conversação. José Mussi, então, eu queria deixar o espaço aberto para você fazer a divulgação do que você quiser, falar, deixar seu recado final, mas antes também, só para a gente destacar também, eu esqueci de falar, eu vou destacar a Zena Becar, né, que é essa artista que a gente falou aqui um pouco sobre ela, então acho que é importante as pessoas darem uma olhada também no trabalho dela. Então, depois dessas indicações tortuosas, eu volto para o José Mussi, dando espaço para que ele deixe seu recado final, divulgue o que ele quiser divulgar, agradecendo a possibilidade desse diálogo. Bem, acho que o professor Marcos Lopes acabou referenciando um pouco de tudo. Podem procurar-nos na internet, é Tale Publishing, temos lá o nosso website, é Tale Books. Então procurem lá, vão encontrar muita informação sobre o que a Etale faz. Agora a Etale está a ser dirigida pelo meu colega Mauro Brito, que passou agora a assumir a função de diretor. Então vamos continuar a apoiá-lo, vamos continuar a contribuir para que a Etale continue esta sua missão de promover as narrativas africanas, e também porque o Mauro Brito é um autor de livros infanto-juvenis. A Etale também vai estar a partir do próximo ano, principalmente também, por um lado, pela mão do nosso novo diretor editorial, introduzir vários livros para crianças. E poder ir para o YouTube, procurar Eupuro ou Zena Becar para escutar a música deste astro, mas também poder ir. Nós temos um canal de YouTube, Etale Talks. Dentro desse canal de YouTube, Etale Talks, tem ali uma playlist chamada Makua Music, onde pode ouvir vários artistas de música Makua, própria Zena Becar, mas também artistas como Namakoto, que lançou um disco recentemente, e vários outros. Então, dê aí uma espreitadinha no nosso YouTube, né? O YouTube é Etale Talks. Dentro do YouTube há uma playlist chamada Makua Music. Então, toquem, escutem a música, divirtam-se e pronto, entrem nestes sons daqui do Índico, não é? Certo, muito obrigado. Eu que agradeço. Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop.